mas eu sou infinitamente a mais do que aquilo que eu saí da UTI. Esse é o grande erro das pessoas, eu acho que aí que está o segredo, de você não se cobrar e não se comparar com aquilo que era, né? Porque aquilo não vai voltar a ser. Não tem nem como um trauma tão grande você ser aquilo que você foi, né? Então é um renascimento. PodVirts. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o PodVirts, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7. É só acessar youtube.com/R7. Eu sou Adriana Amaral e ela é idealizadora do projeto Convida, que coloca pessoas carentes com sequelas da Covid-19 em contato com profissionais da saúde dispostos a ajudar na recuperação. Seja bem-vinda, Raquel Trevisi. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu falo que cada pessoa que me ouvir se sentir com o coração tocado com a minha história, a história do projeto, já fez tudo valer a pena. Obrigada a você. E a sua história com certeza vai ajudar, impactar aí muita gente positivamente. Bom, vamos começar então pelo projeto. Né? Você sentiu na pele, sentiu no corpo, sentiu no bolso o que a Covid-19 pode causar na vida das pessoas. Qual foi o momento que te deu esse estalo de você falar, vou pegar essa experiência e vou fazer disso um projeto? Na verdade, eu tive a Covid gravíssima. Em vários momentos, eu estive mais próxima do lado de lá. Só que eu tive de uma forma muito consciente. Eu estive em coma, mas eu conseguia enxergar tudo que estava em minha volta. Que aí é um outro assunto, que aí a gente conversaria sobre várias outras coisas, né? Mas eu enxergava naquela situação e eu falava dentro de mim, porque eu não tinha movimentação nenhuma, eu estava em coma, que eu gostaria de estar do outro lado, que eu gostaria de estar ajudando, não me lamentando da minha história, mas com essa sensação de que eu gostaria muito de ajudar. E aí, no momento que eu saí da UTI, que eu saí sem movimento nenhum do pescoço para baixo, com 25 quilos a menos, e eu era atleta, foram 2 intubações, saí com trombose no braço e na perna, e dependendo de uma equipe muito grande para poder me reabilitar. E foi já na primeira semana, eu estava com a enfermeira que cuidou de mim na UTI, eu numa conversa com ela, dependendo de enfermeira 24 horas por dia, fisioterapia 2 vezes por dia, nutricionista, suplementação para poder recuperar esse peso perdido, e eu era magra. Então, foi muito complicado. Eu me vi naquela situação, mas muito grata por tamanho privilégio que eu estava tendo, né? Então, eu me via naquela situação, em momento algum eu reclamei daquilo que eu estava vivendo, eu encarei e aceitei isso como um grande chamado. E foi quando eu perguntei para a enfermeira, para a Renata, e eu falei, Renata, mas como é que faz essas pessoas que não têm condições, né? Porque até então se falava muito da Covid, números de suspeitos, confirmados, números de óbitos recuperados, mas não se falavam como os sobreviventes ficaram. Ou até hoje não se fala tanto assim, né? Uhum. Eu achava que sair com uma maioria, tem muita gente que ainda acha isso, aquela pessoa que sai com uma plaquinha, eu venci a Covid, na cadeira de rodas. Né? E acabou ali. É protocolo de, estou saindo na cadeira de rodas porque é protocolo, mas na verdade a maioria deles sai sem movimento mesmo, então não tem outra condição de sair a não ser essa. E aí foi quando eu perguntei para ela, e ela falou assim, não faz. Eu falei, como assim não faz? Eu não andava ainda. Ela falou assim, não, às vezes a mãe recebe uma ligação no dia e fala, vem buscar seu filho que ele acaba de receber alta. A família não sabe nem como vai buscar, muitas vezes vai embora com uma tráqueo, cheio de escara, numa situação deplorável. Então, assim, às vezes não tem nem o que se alimentar para recuperar o peso perdido, quiçá um kit básico de higiene, né? Foi aí que no momento eu falei para ela, assim, a gente precisa fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa para essas pessoas. E ela falou, se você montar o projeto, eu abraço a causa com você. E foi aí que eu comecei, ela começou comigo e começamos.
As coisas foram acontecendo. Eu falo que o projeto não é meu, foi um projeto lá de cima. É algo que eu só tô seguindo. Raquel, você ficou quanto tempo internada? Foram 30 dias de internação, foram 16 dias entubada, foram 2 intubações. Fiquei 18 horas em prona, né, de barriga para baixo. Eu tive 85% de comprometimento pulmonar. Bom, e você praticava esportes, você Sim. participou de campeonato de crossfit, De crossfit, e tal. é. Você achava que você ficaria assim tão debilitada? Eu nunca parei para pensar. Eu vou ser bem sincera, eu nunca parei para pensar. As pessoas falavam muito assim. A gente não imagina muito, né? O que vai acontecer. Eu como foi em setembro do ano passado, eu escutava muito que era que quem complicava era quem tinha comorbidades, quem idoso, aquela faixa de risco e tal. Então, não se falava, até então não havia nenhum relato de alguém na minha condição Que agravado. tivesse tido um caso tão grave. Não, eu tive, e eu já no segundo dia, um dia antes eu senti os sintomas dia 7 de setembro à noite. Eu treinei a semana inteira, eu treinei no dia 7, inclusive muito forte. Eu tenho até postado. Qual foi o sintoma que você sentiu? Eu tive uma dor no corpo muito forte, dor no fundo dos olhos, assim, coisa absurda, que eu não conseguia nem olhar para o lado. E aí parecia mesmo que um caminhão tinha passado em cima de mim, assim, foi coisa absurda que eu já tinha certeza, embora eu só treinava em casa, porque eu tenho um espaço de crossfit dentro da minha casa, então eu não treinava com ninguém. Eu trabalhava, eu sou dentista, mas assim, sempre seguindo todos os protocolos, né? E não ia para lugar nenhum, nem mercado eu ia. E fiquei muito ruim, febre, estado febril, assim, não era muita febre, 37,5, 37,8. Eu já fiz o teste, assim, até antes da hora, antes de dar o período de fazer exame, e deu positivo. Eu, no segundo dia de sintoma, eu já tinha uma dificuldade para respirar, eu já tinha um desconforto respiratório. Eu já internei, fui para o oxigênio, para aqueles caninhos de oxigênio, já no segundo dia de doença, de sintomas, né? Nossa, então já pegou assim, veio com força total, então, logo desde o início. Foi, então assim, não foi um descuido de ficar muito tempo para procurar ajuda, para evitar. Eu já fui internada no segundo dia de sintoma, com 5% só de comprometimento. E nesse processo, em questão de 2, 3 dias, já estava com 50%. E uma semana eu já estava com 85%, já fui para UTI. Quando você recebeu a notícia que ia ser entubada, como foi para você? Nossa Senhora, um desespero. É uma coisa assim, porque eu sou mãe, eu tenho uma filha de 8 anos, eu tenho um filho de 15, tinha 14 na época. Foi algo, porque na minha ideia eu já tinha tido uma experiência, não comigo, mas alguém da família na UTI, por conta de um acidente. Então a minha memória de UTI era todo mundo estrupiado, né? Todo mundo no quase lá. Então, na minha situação ali, eu pensava, para mim, que era sinônimo de intubação. E intubação, para mim, era um sinônimo de caminho sem volta. Então, foi bem difícil. O médico falou para mim que eu não seria entubada, por enquanto, que era para eu ficar assistida 24 horas por dia. E que ele ficaria mais tranquilo. E ele falou assim, não, você vai ficar num quarto, tem televisão. Eu disse, meu Deus, que UTI é essa, né? Porque para mim eu tinha aquela memória da UTI separada por cortina, a hora tá aberta, a hora tá fechada. E para mim, realmente, fiquei num quarto, mas é que tinham 2 quartos ali separados, né? Eu acho que... E deu um dia e pouquinho, ele já veio, o outro médico, o intensivista, falou que eu seria entubada. Aí o chão, para mim, se abriu. Aí se abriu. É uma coisa que não tem explicação. E você foi entubada e ficou quanto tempo entubada? Foram 16 dias. Você ficou 16 dias direto? Não, foram 16 dias no tubo. E quando eu falei para ele, ele me prometeu, você me promete que você vai me trazer de volta, eu tenho 2 filhos para criar. Porque eu preciso pegar esse homem de algum jeito, né? Ele precisa mesmo me trazer de volta. Uhum. E aí foram uns 14 dias no tubo, que é o máximo que fica no tubo sem fazer tráqueo. E aí, só que quando eu saí do tubo, eu fiz todos os testes, né, para poder ser estubada.
eu não fiquei 3 horas fora do tubo. Eu tive que ser entubada novamente. E eu voltei, e aí me deixaram muito consciente. Eu fiquei 2 dias bem consciente com o tubo. Eu conversava com o tubo na boca, inclusive, fazia videochamada com a minha família. Nossa. E eu me vendo nessa situação ali com o tubo, tentando me comunicar. E a minha família me vendo, era algo assim que me fortalecia muito, só que ao mesmo tempo eu sabia o sofrimento que era a partir que eles se esforçavam muito para falar sem deixar a peteca cair, né? Porque imagina só, eu estava completamente debilitada, cheio de equipamento que me fazendo respirar. E aí quando eu fui estubada pela segunda vez, o doutor falou assim: Raquel, se você não conseguir ficar fora do tubo, nós vamos fazer tráqueo. E eu falei assim, tá bom, porque o que eu mais queria era fazer tráqueo, porque o tubo era algo muito invasivo, desesperador. né? Nossa Senhora. E foi o que eu falo muito, e eu falo que até essa experiência foi muito importante eu ter vivido para eu passar para as pessoas hoje, sabe? Tem muita gente que entra em desespero, entra em contato comigo, fala, Raquel, vai fazer tráqueo, entra em desespero, assim, calma. É um processo de extubação às vezes, e muitas vezes acontece isso, acalma a família. Eu falo, olha, é um processo de extubação. Se eu tivesse feito tráqueo, para mim, eu teria ficado muito mais tranquila. A recuperação de quem sai numa tráqueo, às vezes, é muito melhor de quem sai num tubo. E realmente é bem desesperador. Mas saí com 16 dias, que já tinha até passado o tempo, né? Porque pode ficar 14 dias no tubo, depois já não pode ficar mais, aí já tem que ir para tráqueo. Mas foram 16 dias, fiquei mais 4 dias na UTI. E aí depois eu fui pro quarto e voltei para casa. Você saiu, deu tudo certo, né, nesse primeiro momento, Sim. depois de toda a intubação e tudo mais. Mas você percebeu que a recuperação não ia ser assim tão simples e inclusive dispendiosa. Uhum. Né? Foi quando te deu esse start de você dizer, nossa, como é que as pessoas vão fazer? Eu me vi, quando o médico falava para mim na UTI, eu não mexia nada, né? Ele falava assim, fica tranquila, vai voltar logo mais. Isso volta, viu? Eu falei assim, não, eles não estão entendendo como eu tô, né? Porque eu não tinha movimento nenhum, eu mandava comando, não fazia nada no meu corpo, era um caso de... E para quem não tem essa ideia, não se fala isso, não se falava isso, de como realmente ficava, é que são vários agravantes, né? Quem usa neurobloqueador muscular, que é para poder o corpo inteiro parar e somente o pulmão funcionar com a ajuda do equipamento, quanto mais tempo de sedativo se usa, mais debilitado fica. Quanto mais peso perdido também é outra situação. Outra situação é muito tempo de imobilismo. Então, quanto mais tempo você fica, mais vai atrofiar, mais problema você vai ter nesse sentido. Como tem pessoas também que ficam 2 meses de uma internação longa, e sai se movimentando bem. No meu caso, eu não mexia nada. E com 25 quilos a menos, imagina, eu me olhando, eu era muito forte, eu tinha muita massa muscular, e eu perdi 25 quilos de massa magra, imagina só. O que fez eu me reconhecer como eu mesma foram minhas tatuagens, né? Porque eu me via assim, não, calma, eu não tô em outro corpo, sou eu mesma. E aí ele falava para mim que eu ia voltar, eu falei, ele não tá entendendo. E quando eu pedia para fazer ligação para minha família, eu falei assim, avisa como eu tô, por favor, fala que eu não mexo nada, fala que tem que montar uma equipe para cuidar de mim, fala, porque assim, é um desgaste muito grande. Uhum. O corpo dói demais, eu precisava de alguém para me virar a todo momento, não tem posição, mas você tem ficou problema de engasgar. Desculpa, Raquel, mas você ficou em recuperação no hospital depois que você saiu muito tempo? Ou você saiu de lá e já foi embora para casa? Eu saí da UTI, da UTI eu fui para o quarto, fiquei no quarto por 2 dias só e já fui para casa. Então eu fui para casa. Acredito que numa internação, muitas vezes, se você sai de uma debilidade muito grande, é que agora eles estavam liberando muita gente. Mas se de repente tem vaga, não tem problema de ocupação, eles até seguram um pouco mais o paciente, porque não tem condição de cuidar em casa. Então, quanto mais tempo até fica um pouquinho mais, você consegue ir recuperando com fisioterapia. Sim. Agora, e você fez toda essa recuperação em casa? Fiz na casa dos meus pais. No particular, você teve que bancar isso? No particular. Para as pessoas entenderem um pouco o que isso significa, Raquel, quanto isso representa em custo?
Isso, assim, num primeiro mês, no mínimo R$ 10.000, R$ 15.000. Contando Completamente assim, fora da contando grande que maioria, né? Da realidade da com, grande maioria dos brasileiros, né? eu não estou contando de comprar uma cama apropriada, alugar um negócio, eu não estou contando isso. Estou falando em tratamento de fisioterapia, não estou contando uma suplementação. Isso vai brincando R$ 15.000, brincando no primeiro mês, né? Ah, tá. Bom, hoje, um ano depois, você ainda tem o que recuperar? Eu não, assim, se falar assim, Raquel de antes, Raquel de hoje, eu não sou nem 25% do que eu era, tá? Não sou, fisicamente, em relação à disposição, em relação a muita coisa, mas eu sou infinitamente a mais do que aquilo que eu saí da UTI. Então eu sou muito, eu aceitei isso de uma forma com que eu, não pensando naquilo que eu fui, justamente para que eu não fique nessa. Porque esse é o grande erro das pessoas, eu acho que aí que está o segredo, de você não se cobrar e não se comparar com aquilo que era, né? Porque aquilo não vai voltar a ser. Não tem nem como um trauma tão grande você ser aquilo que você foi. Várias coisas aconteceram na minha vida. Eu perdi meu pai para a doença pouco tempo depois da minha internação. Eu ainda estava em recuperação, eu não recebi alta da minha fisioterapia. Eu perdi meu pai para a doença. Então, assim, eu não tenho nem como eu falar assim, o que eu era. Não, eu sou 100%, 1000% daquilo que eu saí, isso com certeza absoluta. Mas, assim, eu tô, que nem aqui, eu tô conversando, eu tô de um lado para o outro, eu tenho dores, eu tive lesão no cóccix por conta de perder muita massa muscular e ficar muito tempo deitada. Hoje, inclusive, eu fui no vascular, porque eu tive trombose no braço e perna. Eu estou tendo muito edema, isso tem me atrapalhado, muitas dores nas articulações. Eu faço uso de medicamento bem forte, que é para dores, que é um tipo de medicamento que se usa para fibromialgia. Então, assim, eu tenho muitas dores, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa normal. Sou meio dolorida, sabe? Sim. Recuperou os 25 quilos? Eu recuperei com umas gordurinhas, né? Recuperei assim, não 25. Aham. Recuperei uns 20 quilos. O resto que eu recuperaria seria com muita massa muscular, muita Sim. suplementação, muita alimentação. E isso eu não é esse meu intuito, eu não almejo isso, Uhum. né? Não é isso. O esporte para mim hoje é para minha reabilitação, para minha qualidade de vida, não o esporte como Sim. treino, sei lá, como atleta, isso não. Isso. Bom, passando por tudo isso, né, você encontrou forças para criar esse projeto, né, o projeto Convida. Eu quero que você fale, até você citou algumas palavras, né? Era como se cuidar da dor dos outros amenizasse a dor de perder meu pai. É muito sofrido, tudo que eu vivi é uma dor assim que não tem explicação, não tem como verbalizar isso ou tentar explicar o que eu sinto. Dor é dor, né? Não tenho o que Sim. falar. Só que viver isso de uma forma tão intensa e poder encontrar forças. Eu tenho certeza que essa força não é minha, essa força vem lá de cima, porque às vezes eu vejo a minha história, eu falo, meu Deus, que história dessa pessoa é essa? Acho que se eu pegar uma história de alguém e ler uma história igual a minha, eu falo, caramba, vamos ajudar essa pessoa, porque eu enxergo, eu vejo muito sofrimento em tantas pessoas e, é muito louco, porque quanto mais sofrimento eu passo, quanto maior a minha dor, mais eu encontro forças para poder ajudar, sabe? É uma coisa que é muito doido. Eu não sei nem explicar, eu não sei nem me É uma explicar. terapia para você também, né? E enxergar a dor do outro é algo que realmente acalma a minha, né? Porque eu não sou única na dor. Sim. A dor não é só minha. O mundo inteiro está sofrendo. E não só isso, o mundo inteiro sofreu a vida toda, porque as UTIs sempre estiveram cheias, as pessoas sempre passaram fome, as pessoas sempre
tiveram essa necessidade de acompanhamento e sempre foram desamparadas. Então, isso sempre existiu. E como funciona o projeto Convida? O projeto, ele tem sido muito bem arquitetado lá pelos cantos de cima, sabe? Eu nunca planejei, eu nunca sentei assim, vamos planejar um projeto, que eu quero criar um projeto. Nunca. Surgiu nessa conversa com a Renata. A Renata é enfermeira. É enfermeira. Hoje ela não está no projeto, ela é intensivista, então ela trabalha o dia inteiro na UTI. É uma pessoa muito importante para o nascimento do projeto, cuidou de mim, cuidou do meu pai. E é uma pessoa maravilhosa. E assim, eu falo que até eu já ter seguidores antes, as pessoas me acompanharem pelo esporte, isso foi até isso bem arquitetado, porque foi a partir dessa história que as pessoas me seguiram, pela história que eu já fui antes, as pessoas começaram a me dar ouvidos, né? A olhar, a compartilhar, e começou a crescer. E as pessoas começaram, não falo só de atender, não só como atendimento para as pessoas que precisam, mas as pessoas estão se voluntariando e estão tendo essa necessidade interna de poder se disponibilizar para algo, para uma ação. Então, seria como uma corrente do bem? As pessoas podem... É uma corrente maravilhosa, algo que só participando, só estando dentro para ver o que é. Então, assim, a pessoa hoje já começou com um grupo de WhatsApp, começou pelo Instagram, do Instagram para grupo de WhatsApp, começou dentro de um sistema do Google, aquele Drive, bem amador, e hoje já tem um sistema. Então, tem um site, tem um sistema que a pessoa se voluntaria como presta serviço como voluntário, se cadastra, tem toda a parte jurídica, tudo legalizado, bonitinho, a pessoa vai se voluntariar mesmo, tem a parte jurídica certinho, a pessoa, quem precisa de atendimento se cadastra lá também, quem quer fazer doação também faz doação, e esse acesso hoje eu tenho aqui presencial, antes era tudo online, as pessoas, atendimento online, realmente continua sendo online, mas hoje tem o escritório, que tem o Instituto, eu criei o Instituto Trevise, que é em homenagem a meu pai e a minha história, e é uma associação filantrópica, uma ONG, e dentro da ONG tem o Projeto Convida. Então, hoje eu tenho trabalhando comigo aqui, tem algumas voluntárias e tem também já começando a contratar, porque hoje a gente tem caixa para poder ter pessoas comigo. Então, até fisioterapeuta a gente tem aqui dentro. Então, assim, está crescendo e está sendo maravilhoso. E para as pessoas que não têm tanto acesso à tecnologia, como é que elas ficam sabendo que existe esse projeto? Infelizmente, a gente precisa de alguém dentro da casa que tenha tecnologia. Tá. Eu até gostaria muito de uma prestadora de... Essa é uma das ideias, de ter uma prestadora de celular para a gente poder disponibilizar um telefone para essa família, para poder não ter problema nesse sentido. Eu adoraria que isso acontecesse, para poder disponibilizar o celular e internet, né? Mas já aconteceu assim, da família não ter condição, ou não tem um celular, ou não tem, mas o vizinho tem. Geralmente quem ajuda na família é o vizinho, é alguém. Então acaba que esse cuidador, a pessoa que está ajudando, acaba tendo um celular e acaba fazendo esse atendimento, porque o atendimento é remoto, então são poucos casos que a gente faz atendimento presencial. Então, atendimento remoto, então precisa de um celular lá dentro para poder fazer a videochamada. É isso aí. Por isso que a gente tem aqui também o Podvirts, que é para pulverizar essas informações para chegar o mais longe possível. Mas olha, eu falo, isso é muito importante eu dizer, que eu faço, é como se eu colocasse um espelho, como se refletisse a vida daquela pessoa, refletisse na minha. Eu olho assim, se eu fosse essa pessoa, o que eu precisaria? O que eu precisaria na situação dele? E eu coloco absolutamente tudo aquilo que ele precisa. Fisioterapeuta, psicólogo, enfermeiro, médico, nutricionista, reiki, até reiki a gente coloca, energização, tudo, doações, tudo aquilo que ele precisa a gente coloca. Aqui no Podvirts a gente tem uma tradição de terminar sempre com a mesma pergunta. Vou mandar para você, tá? Tá bom. Defina o futuro em uma só palavra. Ai, meu Deus do céu. Uma palavra que eu almejo ou uma palavra que... Uma palavra que vier à tua mente, o que você
espera do futuro? O que é o futuro para você? Eu acho que eu não tenho outra palavra a não ser compaixão. Nada mais. Mas eu falo assim, vou acrescentar, tá? A palavra é compaixão. Tá. Mas eu sinto que as pessoas falam muito, sabe? Falam muito e fazem menos. Porque a compaixão, o significado dela, nada mais é do que você viver a dor do outro, né? Você sentir a dor do outro e você colocar a dor daquele outro em você. E as pessoas falam muito, né, de compaixão, postam lá, compaixão. Mas falta um pouquinho mais, falta realmente você pegar aquela dor assim, ó, e você colocar dentro do seu coração e falar assim, eu vou curar essa minha dor. Você vai estar curando a dor de muitos, né? Muito obrigada. Nossa, inspiradora demais a sua entrevista. Que bom que você está aqui, que bom que você superou tudo isso para poder passar essa história para frente, ajudar tantas pessoas. De repente é isso que você falou, era um chamado e você está cumprindo esse chamado. Obrigada por compartilhar sua história com a gente. Obrigada a você, muito obrigada de coração, viu? Que Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa foi mais uma edição do Pod Virtus, o lado bom de tudo. Um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras como essa da Raquel. Muito obrigada, até semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades em r7.com/podcast. Beijo, até semana que vem. Tchau.